Olá, sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos. Este é o Espiritismo Simples, o seu podcast sobre a doutrina espírita de forma simples, como ela deve ser. Chegamos em nosso episódio de número 159 e hoje a gente vai falar sobre glândula pineal. Então, vamos estudar? Para começar mais um episódio do nosso podcast, vamos deixar os agradecimentos aos parceiros, à Escola de Música Rádio Café Music e também aqui ao estúdio da Rádio Café, onde a gente grava todos os episódios do nosso podcast. Siga lá eles pelo Instagram, @Rádio Café Music. Aproveite, siga também o nosso Instagram, @Espiritismo Simples. A gente também está no YouTube com imagens do nosso podcast, da nossa gravação aqui. Só você digitar na busca podcast Espiritismo Simples ou Espiritismo Simples. Você vai encontrar a gente por lá. Clique lá para se inscrever, ative ali o sininho para você sempre receber novas notificações quando tiver episódios novos, que saem todas as segundas-feiras às 6 horas da manhã, para você começar o dia já informado, inspirado, pronto para uma nova jornada, beleza? Estamos também no TikTok com @Espiritismo Simples e no Spotify, no Deezer, Google Podcasts, todas as plataformas de streaming. É só você também fazer a busca como Espiritismo Simples. Você rapidamente vai encontrar a gente e aí você clica lá para se inscrever e também ser notificado quando tiver um novo episódio, tá bom? Beleza? Vamos começar então o episódio de hoje. A gente vai falar de glândula pineal. Eita, que dificuldade é essa? Glândula pineal. Pois é, eu vi que numa enquete que a gente fez no nosso Instagram, se seria interessante a gente falar sobre esse tema, né? Muitos de vocês votaram que sim, a maioria votou que sim, gostaria de saber mais, entender mais um pouquinho sobre glândula pineal. E uma segunda quantidade de votos, então em segundo lugar dos votos, ficou sobre nem sei o que isso significa e talvez por que estudar, por que falar sobre glândula pineal no nosso podcast, tá? Então, vou explicar um pouquinho antes da gente entrar no aspecto da explicação total, né, de entrar em cada um dos meandros da questão da glândula pineal. Vou dar um básico, uma prévia, por que começou esse aspecto de trazer isso na doutrina espírita. Bem, nas obras psicografadas por Chico Xavier, basicamente nas obras trazidas pelo espírito André Luiz, ele mostrou a importância dessa pequena glândula que fica localizada no centro aqui do nosso cérebro. E aí, André Luiz demonstrava nessas obras o papel fundamental dessa glândula no aspecto da comunicação mediúnica e em tantos outros aspectos que são aqueles que a gente vai estudar aqui hoje também, tá? Mas foi por conta disso, de ter trazido lá em 1940, algo que a nossa ciência ainda hoje, em 2024, ainda está estudando um pouco mais, está percebendo que coisas que André Luiz já trouxe anteriormente faziam sentido, outras que ainda talvez não façam sentido para a nossa ciência hoje, porque estamos também evoluindo sempre, lembrando, o processo científico é esse, sempre muito colaborativo, né? Um avança até aqui, o outro parte desse ponto trazido por um outro autor e complementa, ou ele contradiz e isso ajuda num outro aspecto. Então, leva-se um tempo. Mas é interessante que em 1940, olha só, não existia internet, não existia celular, não existiam tantas outras tecnologias, já era falado, já era trazido, estudado isso, colocado nas obras de Chico Xavier. Uma pessoa humilde, né? Uma pessoa muito simples, que não era médico, né? Chico não tinha essa formação alguma e conseguiu ali extrair, junto, né, com André Luiz, ensinamentos preciosos sobre todos os aspectos espirituais e também materiais aqui, já falando especificamente da glândula pineal. Então, essa é a justificativa. Por que a gente vai falar de glândula pineal? É justamente por isso. Por ter essa relação mediúnica e por ter sido trazida em 1940 algo muito futurista, muito antes do seu tempo até os dias de hoje, tá? Então,
Vocês vão notar que esse episódio de hoje ele é denso em conteúdo, porque entra muito em aspectos da ciência também, né? Então, não se assustem com alguns termos, a gente também não é acadêmico dessa área, mas a gente foi tentando trazer de uma forma mais simples, mais fácil da nossa compreensão, tá bom? Então, primeiro explicando do lado biológico da coisa, né? Como eu já até adiantei um pouco, a glândula pineal é uma pequena glândula do tamanho de um feijão, gente, é muito pequenininha assim. E fica localizada bem aqui no centro do nosso cérebro. A gente já deve ter ouvido falar muito sobre o terceiro olho, né? Muito das culturas ocidentais, muitas vezes, que diziam sobre um terceiro olho. Isso se diz muito porque, se a gente colocasse numa linha reta a posição da glândula pineal, ela ficaria mais ou menos aqui posicionada entre as nossas sobrancelhas, né? Mais ou menos no centro também aqui da nossa fronte. Então, foi compreendida muito sobre essa questão de terceiro olho, pela questão da posicionamento físico, mas também compreendendo hoje, né? Essa capacidade de conexão com o plano espiritual, né? Vamos ali compreender que, lógico, não era falado dessa forma, mas as outras culturas, as culturas mais antigas da nossa sociedade, não tratavam, obviamente, com termos que seriam do espiritismo, mas parece que já existia algum sentido, alguma ligação sobre valores de conexão com o plano maior, com o plano espiritual, né? Então, o que a gente sabe hoje sobre a glândula pineal? De que ela está relacionada com a síntese de melatonina e atua como um marca-passo do nosso ritmo circadiano, ou seja, aquele que cuida o nosso ciclo, o nosso ritmo de compreender o período do dia, né? Compreender o nosso metabolismo, muito da nossa compreensão do nosso dia, o período que ele tem, quais as etapas do dia que estamos passando, se chega de noite é momento de dormir, se chega à luz do dia é momento da gente levantar, acordar. E a glândula é reconhecida como um dos principais componentes desse chamado sistema relógio biológico, né? A gente também vai entender, a partir daqui de agora, que a melatonina é um hormônio produzido pelo nosso organismo e liberada no início da noite, ou seja, 2 horas antes do horário habitual do sono. Então, o nosso corpo ele tem essa inteligência de perceber mais ou menos o horário que a gente sempre dorme. É muito comum, se você dorme às 11, naturalmente, quando dá esse horário, você já começa a bocejar, você está cansado, mas é também por conta desse hormônio que é produzido da melatonina, e a gente já começa a perceber a necessidade do descanso. Então, 2 horas antes do sono habitual, ela é liberada. Quando cai, olha só que interessante, quando cai a iluminação natural, porém tem um pico de produção maior algumas horas após o anoitecer, e ajuda a promover o início do sono. O que é muito interessante da gente falar aqui, e aqui não tem um aspecto muito do espiritismo, mas de saúde. Se esse hormônio que é liberado 2 horas antes é para indicar o nosso sono, porque ele percebe que escureceu e a gente precisa dormir, porque cai a iluminação natural, o que será que acontece quando a gente vai dormir no nosso horário habitual, vamos dizer aqui 11 da noite, aí você deita na cama e pega o celularzão e põe aqui no seu rosto, na frente do seu rosto, nos seus olhos, e fica com aquela luz azul, que é justamente essa luz que o nosso cérebro consegue perceber, que ainda é dia. O quanto que atrasa o nosso sono, o quanto que atrasa a produção desse hormônio, que fica confuso, não era noite até há pouco tempo, porque ele foi liberado 2 horas antes do sono, e agora já é dia de novo. Então, pense no aspecto da saúde, o quanto que isso atrapalha, né? O nosso descansar, o nosso dormir. A gente sempre traz, aí agora entrando no aspecto espiritual, a gente sempre traz, né? Poxa, você vai dormir, faça um momento de reflexão do seu dia, faça aí uma autoanálise, o que aconteceu, né, para você descansar. Mas se a gente faz tudo isso e fica com o celularzão na cara, a gente também não relaxa, a gente não tranquiliza o nosso espírito. Vamos lembrar sempre, somos seres espirituais que habitam
que habita acaba habituando um corpo material. Então o nosso espírito está doido para ter essa liberdade. A liberdade é o momento do sono, do descanso. Então, gente, celular, não fique usando ali tão próximo do horário de descansar, tá? A gente tem visto muitos estudiosos ou até produtores de conteúdo falando muito sobre isso, né? De você, uma dica é colocar o celular para carregar uma distância assim da sua cama, colocar assim num outro cômodo, por exemplo, ou num móvel à frente da cama, para você não ter esse hábito também automático de vai deitar, pega o celular, ou assim que acorda já pega o celular, né? Você vai ter que se levantar para pegá-lo. Então, às vezes é interessante essa dica, tá? E aí ainda no ponto biológico da coisa, falando ainda nesse sentido, a gente encontrou um artigo que também acabou sendo compartilhado pela FEB, a Federação Espírita Brasileira, um artigo chamado Aspectos Históricos e Culturais da Glândula Pineal, comparação entre teorias fornecidas pelo Espiritismo na década de 1940 e a evidência científica atual. É um artigo ali de 2013, do Giancarlo Lucchetti, Jorge Daher, Décio Iandoli, Juliane Gonçalves e Alessandra Lucchetti, tá? Acho interessante da gente trazer aqui os créditos de um estudo que vai tentar mostrar o quanto que aquilo que a ciência tem estudado era já também trazida por André Luiz e, obviamente, psicografada por Chico Xavier desde 1940. Lembrando, é um artigo científico, então ele não vai trazer um olhar muito da doutrina. Ele vai, obviamente, para um caminho científico e aí ele coloca em dúvida a questão de, poxa, será que realmente essas mensagens trazidas fazem algum sentido de um espírito que se comunicou? Mas é porque ele está olhando naturalmente do ponto de vista científico, tá? Mas vocês vão ver que nesse artigo ele traz pontos muito curiosos, muito interessantes. Por exemplo, aqui, e aí já lembrando, né, no livro Missionários da Luz, o André Luiz ele deixa muito claro que a glândula pineal é a glândula da vida mental que preside aos fenômenos nervosos da emotividade, agindo como a controladora do mundo emotivo e o mais avançado laboratório de elementos psíquicos da criatura terrestre, tá? E aí nesse próprio artigo, depois que ele traz um parágrafo do livro, ele mostra aqui, ó, como uma evidência científica atual, então fazendo correlação com esse parágrafo lido, essa relação, uma noção remota e futurística para 1940, tem sido cada vez mais proposta recentemente com base em vários estudos que investigam a melatonina. Olha aí. De fato, doenças psiquiátricas, distúrbio bipolar, depressão, esquizofrenia, estão relacionados a distúrbios do sono. E insônia é um sintoma comumente associado com a descompensação e recorrência dessas doenças. Olha só, de novo, esses paralelos já trazidos em 1940, que hoje a nossa ciência tem olhado para isso, né? É a glândula da vida mental, que está ligado aos fenômenos nervosos da emotividade e é a controladora do mundo emotivo. E aí a gente percebe que a melatonina, junto com a glândula pineal, que comandam muito do nosso sono, e sono é saúde, não tenham dúvidas disso, né? Aí, a gente abre aqui um parênteses importante, para depois falar um pouco mais do artigo, mas falando do livro Missionários da Luz, porque até o próprio artigo cita isso. Na obra Missionários da Luz, a palavra, né, ou a expressão ali, glândula pineal, é trazida por 20 vezes. Por 20 oportunidades ela acaba sendo citada. E nesse capítulo 2 do livro Missionários da Luz, que se chama inclusive glândula pineal, a gente vai conseguir estudar mais sobre isso do ponto de vista espiritual da coisa. Então, também pode ser conhecida a glândula pineal como epífise, tá? E aí traz essa mesma função do que seria a glândula pineal. Era um nome anteriormente utilizado. Esse livro, então, ele todo relata, compila relatos ali de experiências de André Luiz no plano espiritual, se você não leu ainda Missionários da Luz, tá? É ele contando como é que funciona o mundo por lá. Nesse capítulo, então,
André ele tá ali numa reunião mediúnica, por exemplo. Tem uma citação de um momento de uma reunião mediúnica, e um parênteses, reunião mediúnica, o que seria? O encontro de várias pessoas numa mesa, assim como essa que eu estou, que fazem comunicações com o plano espiritual, geralmente para dois motivos, né? Ou para você auxiliar, são por duas grandes razões, para você auxiliar, dar um direcionamento para um irmão que está num plano espiritual um pouco perdido, geralmente alguém que desencarnou recentemente, geralmente alguém que está muito conectado ao aspecto material e precisa de ajuda, e aí a espiritualidade amiga recolhe essa pessoa e leva até um centro espírita, onde acontecem as reuniões mediúnicas. A gente já falou algumas vezes do que é esse trabalho, é um trabalho muito bonito. Muitas vezes os cursos de doutrina espírita, curso de médiuns, prepara o estudante para que ele possa apoiar numa tarefa dessa, seja como um dialogador, então aquele que vai conversar com o espírito através do médium, seja como um passista, né, que vai apenas ali fazer a vibração por esse espírito, seja então como um médium que às vezes já tem essa mediunidade ostensiva e vai poder ser esse canal de comunicação, né, poder ser esse meio de comunicação, na verdade, entre o plano espiritual e o plano físico, tá? Trabalho muito bonito. E aí, nessa reunião mediúnica ali que André Luiz está participando, que é aqui no plano físico, ele nota algo muito interessante, ele percebe uma luz que acaba saindo do centro do cérebro, né, das pessoas que estavam reunidos. Em todas as pessoas que estavam ali naquela reunião mediúnica, havia uma luz que acabava sendo emanada. Entretanto, naquela pessoa que era o médium ostensivo, essa luz ela irradiava de uma maneira mais brilhante, mais forte, né? Tinha uma luz ali um pouco mais chamativa. Então, tá muito aí, foi desse momento que começa a despertar um pouco essa atenção ali de André Luiz sobre o que seria a glândula pineal, e a gente vai falar mais adiante, né? Da localização dela relacionada aos nossos centros de força, ou plexos também, que a gente vai entender a diferença, que seriam como se fossem os chakras, que a gente conhece mais popularmente das culturas ocidentais, orientais no caso, né? Então aqueles que seriam os chakras, a gente compreende no espiritismo como centros de força ou plexos, e aí vai depender se você está falando do corpo espiritual, são centros de força, se você está falando do corpo físico, material, a gente está falando de plexos, a gente vai entender um pouco mais adiante, com mais calma, nesse mesmo episódio. Mas aí que desperta para André Luiz essa atenção, ele fala, cara, então existe algo que tem um ponto de contato, como se fosse uma antena que se conecta com o plano espiritual. Ele fica ali um pouco impressionado com isso e percebe essa luz que vem de cada um deles. E o que o plano espiritual se conecta justamente com essa glândula pineal, com esse centro de força coronário, né, ali do perispírito, que vai refletir no plexo também coronário da pessoa, né, no corpo material, e é ali que vai se dar a comunicação. Então, isso é muito interessante. E é óbvio que não tem como, o André Luiz se impressiona demais com isso, tá? Nessa, então, reunião mediúnica, ele percebe ali no centro do cérebro essa luz, como eu já havia dito. Então, um pouco depois, André agora percebe que essa luz que chega do mais alto vai direto até a epífise, né, ou até a glândula pineal do médium, e aí seria ali, obviamente, um fluido para acesso à comunicação, uma tentativa de contato de uma comunicação de um espírito. Resumo, Bruno, tá confuso, tá difícil. O que eu quero dizer, gente? A gente fala assim, ó, tal pessoa incorporou, né, o médium incorporou um espírito. Não é de uma maneira assim tão grosseira, né? Primeiro que ninguém entra no outro, né? As pessoas, quando existe uma comunicação mediúnica, o espírito não entra no outro. Isso não acontece. Existe uma aproximação, ele fica próximo, fica ao lado, fica atrás, fica aqui na frente, há uma aproximação.
e o ponto de contato que se dá da comunicação e como que o espírito consegue transmitir a mensagem? Pois é, justamente vai depender sempre dessa capacidade do médium, dessa ostensividade desse médium, ser um médium mecânico, semimecânico, né? E aí as classificações necessárias, mas ele sempre vai estar em contato conosco nesses que seriam os nossos centros de força. Então a conexão, o contato é por aqui, por esses centros de força que a gente tem ao longo do nosso corpo, espiritual e também material, tá? Então, o processo ele é sutil, o processo tem uma lógica e não é grosseiro como se imagina ou como foi criado, com um espírito entrando no outro e se apossando do outro e aí acontece a comunicação. De jeito algum, não é assim, dessa maneira grosseira, tá? Pois é. Aí, ainda voltando ali no livro, o André Luiz ele tem um instrutor dele, né, que acaba sendo um mentor ali, que auxilia nessa compreensão do plano espiritual, que é o Alexandre. E ele diz assim, ele classifica a epífise como a glândula da vida mental e diz que os neurologistas na Terra pouco conhecem sobre ela, que os psiquiatras ainda vão conhecer mais a fundo e que os psicólogos vulgares ignoram. Então, para mostrar esse distanciamento, quanto que a gente ainda sabe tão pouco sobre ela, né, e a nossa ciência. Alexandre ainda completa dizendo que Freud chegou a estudar sobre ela, mas ele exagerou no ponto do aspecto da libido. Então, os estudos de Freud estavam dizendo muito do aspecto sexual. Diz que ela sempre esteve conectada no corpo espiritual, mas é aos 14 anos que ela se libera e entrega-se à recapitulação da sexualidade. Examina o inventário de suas paixões vividas em outras épocas que reaparecem sob fortes impulsos. Então, na época da puberdade. Existe então sim uma relação ali entre a glândula pineal e os aspectos sexuais, porém não é assim diretamente tão conectada, né? Não é assim, ela comanda o aspecto sexual, não. Ela tem um poder, ela age até de alguma forma nesses hormônios, mas ela não é quem conduz totalmente disso. Fazer uma pequena crítica a Freud, o quanto que ele talvez tenha exagerado um pouco no aspecto da libido, né, nessa compreensão, e diz ainda que, né, a partir desses 14 anos que ela se libera e tem essa compreensão da sua sexualidade e, aí aqui sim, do ponto mais espiritual, das paixões vividas em outras épocas que se reaparecem sob fortes impulsos. Então é como se abrisse, na época da puberdade, esse portal do aspecto sexual, que aí ele tem acesso a vidas anteriores, não com total compreensão, lembrança, mas ali repercute alguma coisa. Então nosso comportamento vem muito daí de vidas passadas também, óbvio, como em tudo. Interessante então a gente perceber que isso segue uma explicação que ela é lógica e racional também, e notar que o nosso corpo é essa máquina que é muito bem programada e está pronta para agir exatamente no momento certo. Pô, a gente pensar no relógio biológico, cara, é impressionante como funciona no momento exato, nosso corpo pede, necessita, ele se manifesta no momento adequado. É uma máquina perfeita, nosso corpo é uma máquina perfeita. O nosso espírito e perispírito são ali então como cavaleiros montados em um cavalo, chamado corpo espiritual. Então vamos pensar assim, o físico seria o cavaleiro, o cavalo seria o corpo espiritual. É necessário então que seja conduzido para direcionar no caminho adequado. Então, espírito e perispírito estão conectados, mas eles acabam sendo sempre condicionados, ou melhor, conduzidos a partir da vontade do espírito. O corpo responde, o corpo reflete aquilo que é vontade do espírito. Alexandre segue a sua explicação, falando sobre a glândula pineal, e explica que ela segrega hormônios psíquicos ou unidades de força que vão atuar de maneira positiva nas energias geradoras. Ou seja, aquilo que a gente disse há pouco tempo. Do ponto de vista sexual, ela tem uma atuação, mas não é ela quem comanda, tá? O papel mecânico dos hormônios do sexo, ela não atua,
mas é como se fosse capaz de influenciar energeticamente nesses hormônios. Glândula pineal comanda as forças subconscientes, sob a determinação direta da vontade. Quantas experiências que a gente tem despendido, é uma reflexão que Alexandre faz. Quantas experiências temos despendido na canalização de nossas possibilidades espirituais para os campos mais baixos do prazer materialista. Ou seja, Alexandre está dizendo aqui muito sobre essa energia, né, que a gente recebe a cada nova existência, o quanto que a gente, ao invés de direcionar para a evolução espiritual, para a compreensão do ser, do espírito em essência, quanto que a gente se volta para gastar essa energia em aspectos pouco relevantes, como aqueles todos materiais, e aqui a gente vai trazer exemplos do ponto de vista sexual. Ou seja, o quanto que a gente perde a oportunidade de canalizar toda essa energia e levar para aquilo que realmente importa, que é o ponto da questão espiritual, da nossa evolução espiritual. Fazemos mau uso do corpo, caímos no desregramento emocional e assim decorrem os dolorosos fenômenos da hereditariedade fisiológica, que deveria ser uma bênção e não um fardo. Aqui ele está trazendo do ponto de vista daquelas pessoas que, sei lá, acabam conduzindo muito por esse sentido sexual, acabam tendo filhos, não estavam planejados, não era algo que queria, sofre com esse processo, né? Ali decorrem os dolorosos fenômenos da hereditariedade fisiológica, que deveria ser uma bênção e não um fardo. Então, compreendem desde o começo ali como algo muito duro. Ah, mas Bruno, então essa pessoa vai acabar sendo punida com o filho. Não, de jeito algum. Espiritualidade nunca faz algo ruim pra gente. Ela se utiliza de atitudes erradas ou não tão sadias para nós e para dar a oportunidade da gente se reestabelecer, da gente refazer, da gente reajustar a nossa rota. O filho, então, é sempre uma bênção, para aqueles que planejam e para aqueles que não planejam. Mas, se a gente não tem essa canalização da energia que a gente recebe para pontos espirituais, a gente usa para o ponto material, sexual, pode ocorrer uma gravidez ali inesperada, que num primeiro momento vai bater como algo, poxa, doloroso. Não queria estar passando por isso nessa fase da minha vida, nesse momento, com tal pessoa que talvez não vai seguir comigo nessa minha jornada chamada maternidade ou na paternidade. Então, é isso aqui que Alexandre está querendo dizer, né? O quanto que a gente direciona muito mal a nossa energia aqui no plano terreno. É uma crítica. Daí, então, procede a necessidade de regras morais para quem se interessa pelo domínio do espírito. Ele continua. Renúncia, abnegação, continência sexual e disciplina emotiva não representam meros preceitos de feição religiosa, são providências de teor científico. Nos faz entender muito esse distanciamento de espíritos muitas vezes elevados sobre as temáticas do sexo. Bruno, você está querendo dizer então que o sexo nos leva então à baixa evolução? Não. O problema não é o sexo em si, é o que se faz com ele, né? E considerando o nosso estágio de evolução, no momento que a gente se encontra hoje, muitas vezes sem consciência exata de si, do que a gente tem à disposição, e do planeta que a gente habita, também é importante lembrar, desse mundo ainda de provas e expiações que caminha para o mundo de regeneração, esse distanciamento das temáticas ali sexuais, obviamente, auxiliam no foco do espírito, tá? Então, vamos lá deixar claro, não há problema nenhum sobre o sexo, mas a gente percebe que alguns dos espíritos muito evoluídos acabaram se distanciando dele, e isso certamente auxiliou muito em seu processo de evolução, tá? Não estou dizendo de novo. Ah, então não pode mais fazer sexo. Pelo amor, o Bruno está falando uma crítica aí, está falando que a doutrina espírita é contra. De jeito algum, gente. É a partir dele que a gente tem essa bênção da vida, que foi colocada agora há pouco, né? Que é você ter a oportunidade de ser pai, de ser mãe, você receber alguém na sua família e poder conduzir esse espírito para que ele seja melhor,
para você extrair aquilo que você tem de melhor e deixar para ele como um legado, muitas vezes, tá? Mas é esse detalhe, olhando muito de forma muito impessoal, olhando de uma forma muito distante, o quanto que isso, o aspecto sexual muitas vezes pode nos atrapalhar, não que vai nos atrapalhar, tá? Isso não quer dizer então, né, que é a questão da baixa evolução, e para ilustrar tudo isso, o André Luiz ele questiona, não seria então melhor encerrar as experiências do sexo? Então, muito do que a gente pode ter pensado aqui agora, então num raciocínio lógico, bem, se o sexo atrapalha muito das nossas questões, por que não seria melhor encerrar então esse ponto? E ter um outro método de reprodução? E aí Alexandre logo esclarece, né, o guia, né, ali o mentor do André Luiz. Não se deve agir contra a lei, que seria a lei divina. O uso respeitável dos patrimônios da vida, a união enobrecedora, a aproximação digna constituem o programa de elevação. De novo, aquilo que a gente disse, o problema não está exatamente no sexo, mas como que a gente cuida dele, tá? Outro tema trazido como crítica do livro é que, ao longo dos anos, começou a se valorizar muito o aspecto esportivo e a sua relevância para a saúde. Entretanto, abre aspas, o homem vive esquecido de que Jesus ensinou a virtude como esporte da alma, ainda no aspecto da materialidade, né, do aspecto material, quanto que o livro enfatiza a importância daquilo que é emocional, aquilo que é espiritual, esse olhar para aquilo que vai se perpetuar enquanto seres espirituais que vivem uma vida material. Cuidar do corpo não é importante? Óbvio que é importante. A gente cuida daquilo que a gente recebeu como um grande presente. A gente cuida desse fluido vital para que ele possa habitar um corpo que vai conseguir estar ali saudável por muitos e muitos anos, mas o aspecto material do corpo, gente, não é o mais importante. Ele fica logo em segundo plano. A gente tem que cuidar das nossas virtudes, de quem somos enquanto espíritos, dessa oportunidade que a gente veio para cá, tá? Imaginar você e um carro, o motorista e o carro. É mais importante o carro ou a condução do motorista ao longo de uma viagem? Olha, eu posso ter um carro mais fraco, posso não ter o melhor dos carros, mas a gente sempre chega no caminho. Se eu for com uma Ferrari ou se eu for com um Fusca, eu vou chegar no mesmo caminho. O que importa são as virtudes do motorista, né? Como ele vai conduzir aquilo que é material, que seria o carro. É a nossa conduta, tá? E aí pouco importa. Se a minha conduta for torta, for errada, pouco importa o carro, né? O aspecto material que eu acabo direcionando. Cuidado para não cuidar somente de aspectos materiais, que são fundamentais, mas, repito, somos seres espirituais que vivem essa vida material, tá? Bruno, beleza, a gente percebe que nesse episódio a gente acabou entrando muito de uma questão do que seria a conduta adequada, e é importante, porque daqui a gente consegue levar uma reflexão de um tema que é biológico, que é espiritual, mas nos faz repensar um pouco do mundo material, da vida que a gente tem levado, daquilo que realmente importa. De novo, seu trabalho é importante? Óbvio, mas talvez seja mais importante as relações que você faz no seu trabalho do que o seu trabalho em si. Não sei exatamente como você atua, mas como você atua é mais importante, tá? É isso que a gente tem que levar em consideração, né? No sentido desse episódio aqui. E daí a gente entra então agora no ponto de vista dos centros de força ou dos plexos, né? Que aí, como eu já disse, eram conhecidos como chakras. Centros de força são esses, a gente tem nos dois corpos, tá? No corpo espiritual e no corpo material. Para o corpo espiritual, aí a gente chama como centros de força. Para o corpo espiritual a gente chama como centro de força, para o corpo material a gente chama como plexos. E eles ali fazem essa ligação do corpo com o espírito. Então, de novo, não é algo assim tão grosseiro. Até essa conexão, a ligação entre o espírito e a matéria, ela se dá de uma forma sutil, né? Que tem uma ligação. E dos centros de força e coronários, os plexos que a gente tem,
vou pedir até para o Fernando Teixeira colocar aí na nossa tela, para vocês darem uma olhadinha, vocês vão perceber que o centro de força, temos aqui ó, o coronário, cerebral, laríngeo, cardíaco, esplênico, gástrico e genésico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ao total, tá? Mas aquele que é o mais importante de todos é o coronário, é aquele que está na nossa cabeça. E é justamente onde está o que a gente está falando aqui hoje? A glândula pineal. Então percebam que dos centros de força e dos plexos, que eles se conectam, tem nomes ali em geral muito parecidos, tá? E aí, como a gente disse, do ponto de vista dos centros de força estão aqueles do corpo espiritual e dos plexos aquele do corpo físico. Então coronários, cerebral ou frontal, laríngeo segue o mesmo, cardíaco ligado ali ao nosso coração, obviamente, esplênico é o mesmo, gástrico e o genésico ou coquídeo, né? Quando a gente fala dos plexos. Aí as respectivas glândulas nessa mesma tabela, né? A glândula pineal ligada ao centro de força coronário, a hipófise ao cerebral, a tireoide ao laríngeo, o timo ao cardíaco, o baço ao esplênico, o pâncreas ao gástrico e as gônadas ao genésico. Gente, o que isso interessa pra gente? Que o nosso corpo todo é essa máquina, que tudo faz um sentido, tudo se conecta e que as coisas não aconteceram ao acaso, né? A gente também já falou no episódio ali anterior do quanto, ainda dentro desse livro, Missionários da Luz, que a gente está trazendo muito aqui, o quanto André Luiz fica chocado, né, e maravilhado quando ele vê dois corpos, né, como se fossem duas estátuas, dois corpos, que ele observa e fala, ele fica impressionado com a beleza e de todas as terminações nervosas que ligam o nosso corpo todo. Existe uma inteligência magnífica por trás disso tudo, muito acima da nossa capacidade no momento de compreensão. E quanto mais a gente estuda, mais a gente fica impressionado, essa é a palavra. Porque os centros de força estão ligados aos nossos plexos, que têm um sentido com uma glândula específica, que vai ter uma função específica. Aí, de novo, a gente volta nessa tabelinha. Olha aí na função. Na glândula pineal tem essa função de conexão com o plano espiritual. Na hipófise, dos centros de força e dos plexos, né, o cerebral ou ali frontal, estão ligadas às funções de vivência, de inteligência e de intuição, né? A nossa compreensão, aquilo que a gente toma de decisões também, porque continua como o nosso cérebro, está aqui em cima da nossa cabeça. Na tireoide, o uso da palavra, e aí influi a audição mediúnica, de novo. Lembra que a gente falou que para uma comunicação mediúnica, eles não chegam e tomam o nosso corpo, né? O espírito não toma o corpo do médium, ele se aproxima e ele vai se ligar nesses centros de força, né? Então aqui, quando ele quer fazer às vezes o uso da palavra, né, para uma psicofonia, né, quando a gente fala de uma comunicação mediúnica a partir da voz, né, da fala, ele utiliza, ele faz contato, ele se aproxima, ele toca nesses centros de força, né, laríngeo, centro de força laríngeo, o plexo laríngeo, que atinge a tireoide, e aí estamos falando do uso da nossa palavra, e ele pode se comunicar também a partir daí, tá? Vejam como tudo tem um sentido, que nada é muito por acaso, nada é assim tão... depois a gente vê como é que explica depois isso daí. Não, tem uma explicação. Aquilo que a gente não consegue explicar, talvez esteja acima da nossa capacidade. Do plexo ou do centro de força cardíaco, a função de circulação do sangue, emoções e sentimentos. Então faz um sentido quando a gente fala que você está em meu coração, faz total sentido porque estamos falando das emoções, dos nossos sentimentos. Da circulação dos elementos vitais ligadas ao esplênico, ao gástrico, a essa manipulação e assimilação dos alimentos que influi sobre as nossas emoções, também a importância do nosso sistema intestinal, gástrico, o quanto que ele tem uma inteligência ali por trás no nosso corpo, o quanto que isso afeta o nosso humor, nossas emoções, e o genésico, que aí é o modelador de formas e estímulos, está ali
nos órgãos sexuais, tá bom? Tomando de volta do ponto de vista mediúnico, na página 13 do livro, ali, Missionários da Luz, é dito que no exercício mediúnico de qualquer modalidade, a glândula pineal desempenha o papel mais importante. Através das suas forças equilibradas, a mente humana intensifica o poder de emissão e recepção de raios peculiares à nossa esfera. É para a gente tentar ilustrar aquilo que a gente disse sobre quando André Luiz vê a glândula pineal ali emanando muita luz daquele médium ostensivo, tá? A gente pode então compreender essa glândula pineal como uma antena mediúnica, é a partir dela que vai receber ali o sinal, vai se conectar, vai dar oportunidade, vazão para essa comunicação com o plano espiritual. E é muito do que a gente disse, se André Luiz ficou ali impressionado, imagina a gente, como a gente ficaria impressionado ao ver essa luz que emanaria do centro do nosso cérebro, da nossa cabeça, ali do centro de força coronário. Então, em resumo, a gente conhece muito pouco do nosso corpo físico e menos ainda dessas relações nossas com o plano espiritual, e é impressionante como essas questões trazidas em 1940 nessa obra estão sendo reveladas hoje em dia, né? Eu me animo muito em pensar o quanto que a gente ainda vai descobrir muito junto com a ciência, e fico muito ansioso em pensar que essa caminhada aí também ainda é muito longa. Legal também de perceber que as linhas religiosas ou doutrinárias com as científicas sempre estiveram ali muito distantes, né? E quando a gente lê um artigo como esse, ou quando a gente lê essas obras espíritas que falam muito sobre ciência, a gente percebe que elas parecem agora começar a se aproximar. Era um caminho que a gente já imaginava, mas isso traz ali na prática algo, né, para a gente perceber. E o Espiritismo ele tem um papel fundamental nisso, nessa aproximação, né, dessa ligação com a ciência. Isso explica, talvez, porque Kardec era muito seguro quando ele dizia: se um dia a ciência então confrontar o Espiritismo, fiquem com a ciência. E eu acredito que é muito por conta disso, de que a ciência e o Espiritismo eles não caminham em sentidos opostos, muito pelo contrário. Eles caminham de mãos dadas para que a gente aprenda sobre como funcionamos, para que a gente possa ter um autoconhecimento e que esse autoconhecimento vai nos levar e vai nos tornar seres humanos e seres espirituais cada vez melhores e que tenham uma função e um grande objetivo de transformar a nossa própria vida ou transformar a vida daqueles que estão próximos de nós, tá bom? O episódio, como eu disse, seria denso, ele tem muito conteúdo científico, mas acho que deu para esclarecer um pouco mais sobre a função daquilo que a gente conhece ainda tão pouco, mas tenho certeza que é só o começo, é só um pequeno grãozinho de feijão que a gente conhece e em breve a gente vai saber muito mais sobre glândula pineal, sobre como funciona o nosso corpo e a relação com o mundo espiritual, tá bem? Se você gostou desse episódio, se você conhece alguém que iria gostar de ouvir, se interessa por esse tema, então compartilhe esse episódio com essa pessoa. Os trabalhos técnicos, mais uma vez, foram feitos por ele, Fernando Teixeira. Eu sou o Bruno Sereno, esse é o Espiritismo Simples. Um grande beijo no seu coração e fique com Jesus.